Fala galera, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia e nessa aula nós vamos dar andamento no nosso projeto. Já criamos aí o botãozinho para importar os dados, né? Já melhoramos várias coisas ali. Vamos agora criar o botão para a gente poder limpar essa região aqui, ó, dinamicamente, né? É algo bem tranquilo, bem suave, tá? Nós vamos incluir isso tanto aqui no botãozinho de importar dados, tá? Como criar um outro botão aqui para limpar, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Ó, vamos lá. A primeira coisa eu vou criar uma outra macro, tá? Em desenvolvedor e depois em Visual Basic. Se você caiu nessa aula de paraquedas, né, eu aconselho que você vá na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link lá das outras aulas que nós já fizemos para você conseguir entender tudo de boa, tá? Então, só para a gente relembrar aí, né, caso tenha alguém que entrou aí de paraquedas nessa aula, tá? Nós criamos um botãozinho, tá, que abre uma telinha para a gente selecionar uma planilha, ó. Então a gente indica aqui qual a planilha a gente quer selecionar, tá? Ele abre essa planilha por trás dos panos, tá? Sem a gente ver, copia os dados dela, joga aqui para a gente, tá? E depois fecha essa planilha, isso tudo de forma automática. A gente viu aí que foi de uma forma bem tranquila que a gente conseguiu chegar até aqui e agora vamos dar continuidade, beleza? Então agora eu quero que ele, antes de importar, né, ele faça essa limpeza dos dados, tá, para evitar aí qualquer tipo de problema e também, tá, eu quero que ele crie um botãozinho aqui para eu limpar, simplesmente para limpar essa região, ficar com essa região limpa, tá? Então é algo aí também que o usuário pode querer. A gente está sempre pensando aqui coisas que o usuário, né, pode precisar ali no dia a dia, né? Então a gente está implementando ali coisas aos poucos, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Visual Basic, tá? Então, ó, aqui embaixo, ó, depois da minha end sub, né, que é onde finaliza a minha sub importar planilha, tá? Eu vou criar uma outra sub, tá? Então eu vou dar enter aqui. Como é que eu faço para criar uma nova sub? A gente já sabe que coloca a palavra reservado ali sub, coloca um nome, né? Então eu vou colocar aqui, ó, de limpar planilha, beleza? E vou dar enter, né? Repare que ele já, ó, separou ali a região, né? E aqui eu posso ficar à vontade, tá? Então o que essa sub ela vai fazer? Ela tem que vir aqui nessa região aqui, ó, toda, independente, tá, de quantas linhas tem preenchida, né? E quantas colunas tem preenchida, e apagar. Então a gente sabe que hoje os nossos dados têm 41 linhas, tá? 40 registros, né? Que tem o cabeçalho também. Então, a gente tem 40 registros. Mas pode ser que amanhã tenha 1.000, 2.000, 3.000 linhas, né? E a gente tem que criar algo que seja dinâmico, que faça essa verificação. A gente já fez uma coisa parecida com essa, tá? Quando a gente criou ali a importar dados. E a gente vai ver novamente como é que faz isso, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É atingir, ó, a região onde tem dados, beleza? Que no meu caso aqui vai ser a célula A1, beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, como é que a gente faz para atingir uma célula? Nós já vimos a palavra reservada range, tá? E ali eu vou dizer que eu quero que ele atinja, ó, entre aspas, a A1, beleza? Feito isso, eu vou dar um ponto e eu vou usar o método current region, né? Então, ó, current, ó, region, beleza? O que significa isso? Ele, a partir da célula A1, ele vai verificar aonde tem dados para o lado e também para baixo, tá? Então, a região corrente, vamos dizer assim, a região atual, beleza? Então, a partir da A1 ele vai fazer isso para mim. Então ficou fácil. Se tiver 2.000 linhas, ele vai em 2.000 linhas. Né? Se amanhã ou depois os meus dados aumentarem para o lado, ele também vai conseguir, tá? Fazer essa verificação. Beleza? Então vamos lá. E agora o que eu faço? Ó, ponto, eu quero apagar essa região. É só isso. Tá? Então eu tenho algum comando aqui que faça isso. A gente sabe que o VBA trabalha com a linguagem, né, em inglês, né? Então os comandos são em inglês. Então eu preciso meio que lembrar aqui como é que é apagar em inglês, né? Que seria, ó, o clear, né? E aí ele me dá várias opções, tá? A opção que eu vou utilizar aqui, ó, é essa daqui, ó, clear
Content, Clear Content, ele vai limpar toda aquela região, beleza? Vamos ver se está funcionando, pessoal. Então, para isso eu vou minimizar aqui, ó, e já vou criar um novo botão. Aqui mesmo na guia desenvolvedor, eu vou vir em inserir, tá? Vou vir aqui nesse botãozinho aqui maroto, ó, já vou colocar aqui embaixo, ó, beleza? Aí ele já abre aqui para eu atribuir uma macro, né? Então eu já tenho algumas macros ali criadas, uma delas agora, ó, é a limpar planilha, ó. Então eu vou selecionar limpar planilha e vou dar OK. Vou clicar com o botão direito aqui e pedir para editar o texto, para já colocar aqui, ó. Ó, já escrever aqui para gente limpar, né? Para o meu usuário saber o que ele vai fazer com aquele botão ali, beleza? Então eu vou dar um clique aqui, ó. Opa, perfeito, funcionou de boa. Agora eu vou importar. Olha isso, ó. Vou vir aqui, relatórios, ó, abrir, perfeito. Vou limpar. Show de bola. Se eu quiser, pessoal, eu posso fazer o seguinte, tá? Antes do meu importar, fazer qualquer coisa, eu peço para ele limpar essa região. É uma boa prática também. Então, para isso eu tenho algumas maneiras de fazer, tá? Mas eu posso simplesmente pegar aqui, ó, esse texto aqui da limpar planilha, eu vou copiar e vou colocar aqui na minha importar, depois do meu application screen update, né? Antes dele abrir aquela telinha para eu selecionar a planilha que eu quero, eu já coloco para ele limpar. Então eu não corro o risco ali, né, dele acabar juntando, truncando as informações, tá? Então antes dele importar os dados, ele já limpa. Eu posso fazer isso também depois que eu selecionar, né? Para não correr o risco, por exemplo, ó, olha o que pode acontecer aqui. Olha como é que é interessante a gente ficar tendo esse exercício de visualizar o que o usuário pode pensar, né? Pode fazer ali na hora, tá? Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui, ó, e importar, selecionar meus dados, importei, beleza. Agora, se eu clicar aqui em importar e cancelar, ó, ele vai limpar meus dados e não vai fazer nada, tá? E eu não quero isso. Eu quero que, se caso o usuário clique em cancelar, ou seja, ele não faça nada, ele permaneça com os dados que estavam ali antes, tá? Então, como é que eu faço? Ó? Então, ó, aqui eu não posso colocar esse comando logo no início. Eu vou ter que tirar ele aqui, eu vou dar um Ctrl X, tá? E vou ter que deixar ele aqui embaixo, ó. Ele só vai fazer se o usuário selecionar alguma coisa, ó. Se ele não selecionar, os dados vão permanecer, beleza? Então eu coloquei embaixo, ó, do application get file name, tá? E ele só vai rodar essa parte aqui, ó, se ele selecionou alguma coisa. Se ele não selecionar nada, a gente lembra, né, que o resultado vai ser falso e ele vai sair da minha macro. Ele não vai dar continuidade. Ele tem o exit sub aqui, que é justamente para interromper a macro. Ou seja, se ele cair aqui dentro, ó, ou seja, se o usuário clicar em cancelar, ele vai cair aqui e vai encerrar a minha macro. Beleza? Vamos ver se está funcionando. Ó. Então eu vou importar aqui, ó, relatório. Beleza, importou. Agora se eu clicar e cancelar, e beleza, ele mostrou a informação que a operação foi cancelada, mas não apagou as minhas informações. Beleza, pessoal? Ficou bem claro? Tá bem claro? Tá bem tranquilo de entender? Vocês estão conseguindo fazer? É interessante que vocês façam isso aí, né? A gente está mostrando um cenário aqui bem reduzido, né? A quantidade de informação bem tranquila, né? Mas lembrando que vocês podem fazer aí para o cenário de vocês, um cenário, né, com mais informações, com mais dados, né? Só vai mudar ali a quantidade de dados que você tiver, né? Agora a lógica, né, toda a dinâmica por trás, tá? Vai ser bem útil aí para vocês criarem as suas planilhas aí, deixar mais automatizada possível. Isso pode ser feito para qualquer dado, né? Seja dado de funcionário, nota fiscal, lançamento contábil, enfim, vocês podem brincar à vontade, beleza? Então, espero que tenha gostado dessa aula, tá?
Ainda tem muita coisa que a gente pode fazer ainda, muita coisa mesmo. Se você tiver alguma sugestão, alguma ideia de, eu queria ver isso acontecendo aí na sua planilha, faz isso aí para a gente ver, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer aí essas automatizações para vocês. Beleza? Então espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.